leitores do Jornal da Economia, espectadores da TVJE, nesse momento nós damos prosseguimento às entrevistas para os pré-candidatos à Prefeitura de São Roque. Estamos aqui neste momento com Luiz Guilherme Campos de Oliveira, pré-candidato à Prefeitura de São Roque pelo PSOL. Luiz, muito obrigado por estar aqui nesse momento com a gente. A primeira pergunta que a gente sempre faz para os pré-candidatos é, e por favor se apresente, quem é Luiz Guilherme? Bem, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Rafael. É um prazer estar falando com os seus ouvintes, seus leitores, né? Luiz Guilherme Campos de Oliveira é um engenheiro de alimentos, nascido em São Roque, filho dessa terra. Sou filho do ex-prefeito Mário Luiz Campos de Oliveira, que foi prefeito 2 vezes aqui também. Gentil de Oliveira, que também foi prefeito aqui também. E meu tio-avô, Talhaçac, também, que foi prefeito aqui, né? Então, é uma família bastante tradicional de São Roque, que não significa ser uma política daquela defender a família, que a família tem que estar na política ou tem que ser a família X ou Y. Muito pelo contrário, nós somos uma família muito progressista para a política naquela época e pretendemos ser dessa forma também. Então, eu sou engenheiro de alimentos, estudei aqui em São Roque, fiz escola pública, estudei no Maleilani, com Antonieta, no período que a escola do Estado era a referência. Cursei a Unicamp, né, sem fazer cursinho direto do ginásio para a Unicamp, e depois eu fui trabalhar no setor de engenharia de alimentos, onde eu me formei. Fiquei 1 ano na Arisco, em Goiânia, desenvolvendo novos projetos, e depois eu fiquei quase 18 anos numa multinacional sueca, onde eu tive várias funções. Passei em diversos departamentos, tive responsabilidades bastante grandes em todos os departamentos, inclusive contas maiores, bem maiores do que a Prefeitura de São Roque hoje. E depois voltei a São Roque, tive um negócio de não bem sucedido de cogumelo, e depois eu trabalhei um tempo com a paisagismo, com a minha esposa, e a gente achou que o negócio não estava muito interessante, e eu voltei e fui estudar novamente, porque eu acho que a gente precisa estar sempre se atualizando, né? E eu fiz curso de energias renováveis e eficiência energética na USP, e depois eu comecei a trabalhar num projeto de biomassa, transformação de biomassa num líquido negro chamado petróleo negro, né? Eu fiz uns contatos na Holanda para desenvolver uma turbina específica para gerar a energia elétrica com fumaça. E depois aí a gente estava estudando já há um tempo a energia solar fotovoltaica, o momento não estava adequado, e nós decidimos no último ano aí entrar de cabeça no sistema fotovoltaico e estamos trabalhando com isso aí, ou seja, geração de energia com o sol. E é engraçado, pelo que você está me falando, você já tem esse espírito empreendedor, a sua família tem muita ligação com política, mas a gente, pelo que você está me falando, você meio que fugiu disso durante um bom tempo. Por que se candidatar, por que entrar de cabeça na política, se pré-candidatando à Prefeitura de São Roque? Veja bem, na verdade eu participei da política da segunda vez quando meu pai foi eleito, né? Nós tínhamos uma militância muito grande na política aqui, era um momento de redemocratização, e depois eu acabei de fato ficando um tempo fora de São Roque cuidando da minha carreira profissional. E voltando aqui, eu cheguei a participar 10 meses do governo Fanel com turismo e desenvolvimento econômico, e depois parece que o bichinho incomodou de novo, o sangue nas veias aflorou, né? E a gente resgatou aquela possibilidade de levar São Roque para uma outra situação. A gente acha que o governo anterior estava muito parado, um marasmo, que ele atendia ao arroz, feijão e algumas famílias, né? Poucas, e a questão social era deixada de lado. Sim. E o atual agora é muito questionado a questão de gestão, e nós já enfrentamos as urnas
nas eleições passadas, quando eu fui candidato a prefeito também pelo PSOL, né? Nós saímos sozinhos, sem nenhum tipo de coligação, e depois eu fui candidato a deputado federal, onde eu tive 5.617 votos no estado, sendo 4.800 em São Roque. E desses fui bem votado em quase todos os locais, os bairros, mas principalmente no centro de São Roque eu tive uma votação expressiva com 30% dos meus votos. Então por isso que a gente quer se candidatar para mudar essa situação com a formação que eu tenho, com aquilo que eu aprendi em casa em relação à ética, em relação a não aceitar absolutamente a corrupção. Nós estamos enfrentando as urnas, né? Estamos enfrentando os adversários, estamos entrando para a disputa política, onde nós sabemos que o eleitor e o cidadão está insatisfeito com a política, assim como nós estamos entrando justamente para mudar essa situação e mudar radicalmente. Perfeito. Falando um pouquinho sobre a sua experiência profissional, o que, na sua opinião, qualifica você para exercer um cargo político tão importante como o prefeito de uma cidade? Olha, eu tive na minha formação, que eu passei nas carreiras, eu fiz um curso na GV de Belo Horizonte em gestão empresarial, eu fiz curso na Suíça em gestão de negócios também, então eu tenho uma formação e fui diretor executivo de multinacional, então eu tenho uma formação que me torna possível essa candidatura e oferecer aquilo que eu aprendi e também estudei em escola pública, universidade pública. Eu preciso retribuir ao cidadão aquilo que eu recebi. Aqueles que não tiveram a mesma sorte que eu, quem sabe eu posso ajudar um pouco mais essas pessoas. Então esse é o objetivo principal. Perfeito. Falando um pouquinho sobre São Roque, qual é o setor da cidade que hoje você diria que precisa de mais cuidado? Olha, a reclamação em geral no Brasil é a questão de corrupção, né? E localmente eu acredito que a maior reclamação quando você faz pesquisas é a questão de saúde. E na questão de saúde nós temos eu sei que o objetivo não é falar dos projetos agora, mas o nosso objetivo é que nós precisamos construir um hospital municipal de São Roque e é possível com os recursos, onde você tem hoje um orçamento de 220 milhões, você tem 240 funcionários comissionados que você precisa reduzir substancialmente, então com 10 milhões, hoje você faz um hospital com 3 mil metros quadrados em 4 anos. Então esse é o nosso objetivo principal. Agora, das nossas andanças que nós tivemos na última eleição, e nós fomos a 52 bairros de São Roque, a maior reclamação que ela fica embutida é a questão, incrível que pareça, de transporte. As pessoas não têm acesso ao transporte, o transporte é caro. Tem a Vila Lino, por exemplo, lá no Alto da Serra, né? Que são uma comunidade com 300 pessoas, o transporte fica a 5 quilômetros dele. Então isso é inaceitável, né? Você impede que as pessoas saiam para trabalhar, para estudar ou tenham dificuldade para isso. Sim. Então o transporte também é um problema, né? Quando você fizer uma nova licitação que atenda essas pessoas. Perfeito. Você havia falado que na eleição passada você com o pessoal saiu sozinho na disputa eleitoral. Atualmente nós temos 7 pré-candidatos à Prefeitura de São Roque na cidade, né? Em que um recentemente havia anunciado, né, na época que existiam 8, um anunciou que está deixando a pré-candidatura para se candidatar a vice-prefeito. Você já foi procurado por outros pré-candidatos para formar coligações? Como é que você vê a situação de coligações, de parcerias, na intenção de ter uma voz política mais forte no período eleitoral? Olha, é possível sim, nós estamos conversando com 2 partidos políticos já há 6 meses, um acabou debandando e foi junto com o Cláudio Góes, né? Então nós seguimos as conversas, mas
Veja bem, o PSOL é um pouco mais restrito em relação às coligações, justamente porque a gente entende que dos 35 partidos que existem aí, 25 participaram da eleição passada, 30 participarão dessa eleição, e a maioria deles são partidos de aluguel, que eles não existem de fato. Eles existem só de direito, que eles são constituídos às vésperas das eleições para colocar uma série de candidatos a vereador que acabam sendo cabos eleitorais, né? E além de outros cargos comissionados que são oferecidos para esse pessoal. Então esse tipo de política nós não queremos. O PSOL tem uma linha, seja nacional, seja estadual e municipal, ela vai seguir, de não fazer coligação com qualquer um, principalmente com a base que está aí hoje na prefeitura, né? De forma nenhuma. Então nós queremos ser a terceira via, e para ser a terceira via existe uma série de condições, né? Para não ser o mesmo, não ser mais um. Perfeito. Falando ainda com relação à sua pré-campanha, você já tem uma candidata a vice? Já tem alguém para sair com você na chapa? Ainda não, nós estamos conversando no partido, né? Nós nos reunimos semanalmente há tempos, e fizemos isso na eleição passada também, discutimos todos os temas, estamos montando o nosso programa de governo, né? Discutimos, ou seja, todos os problemas locais que nos trazem os pré-candidatos, aqueles que são filiados ao PSOL, os amigos que comparecem às reuniões, mas nós não temos ainda nenhum nome a vice, né? Mas nós estamos conversando com outras pessoas de São Roque, né? Isso aí vai ser definido segundo a questão eleitoral no final de julho, ratificado até 5 de agosto, e a disputa começa de fato dia 15 de agosto, então tem tempo para isso. Nós temos conversas abertas ainda, que elas deverão se definir entre dia 10 e 15 de maio em relação ao nosso posicionamento. Existem mais 2 pré-candidatos que estão aí pré-lançados, vamos dizer assim, onde nós estamos conversando também para juntar-se e unir forças. Perfeito. Sempre em cima de um projeto e de um programa de governo, e não no sentido de atender ao grupo A e grupo B. Nós não participamos de grupo e não representamos nenhum grupo. Nós vamos com a população. Perfeito. Luiz, você sabe que o Jornal da Economia sempre, tradicionalmente, né, organiza um debate entre os candidatos da Prefeitura de São Roque. Com a sua oficialização, a candidatura, você estaria disposto a participar desse debate? Sem dúvida, participamos na última eleição, estamos abertos e, inclusive, parabenizamos pela forma como vocês tratam essa questão. É importantíssimo que a população, que os eleitores conheçam bem quem são os candidatos, seriam nessa etapa já candidatos, né? Para que não cometam mais erros, porque o erro custa muito caro. 4 anos de um governo ruim custa muito para passar. Perfeito. Bem, nós conversamos aqui com Luiz Guilherme Campos de Oliveira, pré-candidato à Prefeitura de São Roque pelo PSOL. Luiz, mais uma vez, muito obrigado por estar recebendo aqui as suas palavras finais para os nossos leitores e espectadores. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Jornal da Economia. Parabéns pela iniciativa. Mais uma vez, eu dirigindo aos eleitores, eu digo que é importante que vocês conheçam muito bem quem são os pré-candidatos, depois os candidatos, que se aprofundem, ver o que eles representam, quem são os seus financiadores de campanha, quais são os projetos que ele tem para a cidade, para que a gente vote certo. Porque apesar da situação política estar muito ruim, e a insatisfação do cidadão, ao qual nós entendemos perfeitamente, o voto e a política é a única forma de transformação. Então, para transformar essa situação ruim da sociedade, é preciso fazer dentro da política e através da política, que hoje está muito ruim. Nós precisamos mudar a situação e precisamos de todos os cidadãos para que estejam envolvidos. Perfeito. Muito obrigado, um abraço a todos. Perfeito, o Jornal da Economia continuará entrevistando os pré-candidatos da Prefeitura de São Roque. Acompanhe mais detalhes através do nosso portal de notícias e das redes sociais. Jornal da Economia, um jornal diferente.